cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. E Jesus curou, e ele começou a ver e falar. Ou seja, aqui é um exemplo de uma enfermidade que ela vem por conta da ação de espíritos malignos. Também nós vamos ver algo semelhante lá no livro de Lucas. Abram lá, Lucas capítulo 13, verso 11, que diz assim: e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau, e andava encurvada e não conseguia se endireitar. Então nós vemos aqui dois casos de enfermidades que acometem as pessoas que são de origem espiritual, por conta de espíritos malignos que se apoderam dessas pessoas. Existem outras doenças também que Deus permite que nós venhamos a passar, que são doenças com fins pedagógicos. Ou seja, Ele permite que certa pessoa ela tenha uma enfermidade, a fim de que essa pessoa ela possa se aperfeiçoar a sua fé. Veja bem, Jó foi um exemplo desse. Jó, ele era um homem bom, ele era um homem fiel a Deus, ele temia a Deus, ele tomava o cuidado de interceder pela sua família, de pedir perdão pela sua família, pelos pecados da sua família, mas mesmo assim, Deus permitiu que Jó ficasse doente. A Bíblia fala que Jó, ele ficou coberto de chagas, ao ponto que ele se coçava com cacos de telha. Imagina qual era o sofrimento desse homem. E era um homem que estava bem com Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus, mas Deus permitiu que ele passasse por essa enfermidade, porque Jó, ele precisava ter uma experiência de fé. Jó, ele precisava aprender mais sobre fé. E no final do livro de Jó, você vai ver a declaração dele falando para Deus assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus pés te conhecem de contigo andar. Então Jó, ele teve uma experiência. Então essa enfermidade que acometeu a vida de Jó foi uma enfermidade com fim pedagógico, da qual Deus queria ensinar algo para o seu filho. Da mesma forma, muitas vezes nós passamos por certas enfermidades, seja na nossa vida, seja na vida dos nossos familiares, e essa enfermidade ela tem um propósito, ela tem um motivo, porque muitas vezes você acredita em tudo. Você acredita no chá da avó, você acredita no remédio que um amigo falou, você acredita em tudo, menos que Deus pode curar a sua vida. E muitas vezes Deus permite que você passe por enfermidades ao ponto de que você venha conhecer que da mesma forma que Ele curava no passado, Ele continua curando hoje. Ele pode curar a sua vida, Ele tem poder para curar a sua vida. Só para que Ele possa curar a sua vida, você precisa acreditar nele. Se você não acreditar nele, não tem como Deus operar um milagre na sua vida. Mas você pode me perguntar: mas então, e as epidemias? E as pandemias em proporções muito maiores? Bem, dentro desses grupos de doenças que nós acabamos de falar, existem aquelas que são doenças infecto-contagiosas. São doenças que acabam atingindo não apenas um indivíduo somente, mas sim um grande grupo de pessoas, cidades, estados, países, nações. Também essas enfermidades, elas estão relacionadas ao pecado. Mas é importante lembrar que a Bíblia também ela nos ensina algo a respeito delas.
Em sua pregação no livro de Lucas, no capítulo 21, Jesus ele anunciou que em vários lugares haveria falta de alimentos e epidemias. Jesus fala nesse texto sobre terremotos, ele fala sobre tremores de terra, maremotos. Hoje, um pouco antes de vir até aqui, eu estava vendo um vídeo no Facebook, da qual mostrava a fúria das águas. Como o mar está revolto, e em determinado lugar, as ondas cobrindo a orla da praia. Tal era a agressividade do mar. E tudo isso Jesus já havia comentado há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Notem que ele fala de grandes epidemias e de pandemias. E essas epidemias e pandemias, elas iriam castigar a humanidade. Por quê? Por conta do pecado. Ele fala também que estes sinais, eles são início dos fins do tempo. Um lembrete de que o fim se aproxima. E esses sinais, eles devem servir de alerta, para que nós possamos pensar e entender a necessidade de arrependimento do pecado. Um alerta sobre a taça da ira de Deus. Existe uma única coisa que Deus se levanta em sua ira, e essa coisa chama-se pecado. Deus ele jamais vai tolerar o pecado. O pecado de Deus é como água e óleo, não tem como se misturar. Não existe uma mistura homogênea entre o que é puro e o que é profano. Mas então, o que nós podemos fazer nesse tempo de crise? Bem, em meio a esse tempo de crise, em meio a essa pandemia que nos tem, de certa forma, nos trazido medo, existem 3 coisas que nós podemos fazer. A primeira coisa que eu posso fazer em meio a essa pandemia é confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus, que nós somos movidos, ou nós deveríamos, pelo menos dessa forma, ser movidos pela fé e não pelo medo. Nós não deveríamos deixar-nos ser movidos pelo medo. Nós não podemos entrar num estado de paranoia, como se esse tempo de confinamento ele fosse insuperável. Em tempos como esse, nós temos uma grande oportunidade de ensinar as pessoas a respeito da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. O apóstolo Pedro, lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, nos versos 14 e 15, ele fala que nós não devemos temer as ameaças, mas sim que nós devemos estar preparados para responder a respeito da nossa fé. A segunda coisa que nós podemos fazer em meio a essa pandemia é não tentar a Deus. Porque você pode de repente pensar: ora, eu tenho Deus, eu confio em Deus, então por causa disso eu vou seguir minha vida normalmente, eu vou sair, eu vou andar, eu vou na praia, vou no shopping, eu vou abraçar as pessoas, eu vou apertar as mãos das pessoas. E não, na realidade isso é tentar a Deus. Nós não podemos confundir o que é confiar e tentar a Deus. É verdade que Deus ele cuida de nós, da nossa vida, e Ele assim faz através das nossas próprias atitudes. Quando nós agimos de forma prudente diante de uma pandemia como essa. Por isso, nós precisamos ser cautelosos,
Precisamos ser sábios. Devemos seguir as recomendações de autoridades e de órgãos competentes, a fim de contribuir com as medidas de contenção dessa epidemia. Se os órgãos falam que você deve ficar em casa, se você pode, fique na sua casa, evite de sair, saia o mínimo possível. E se você precisar sair, tome os devidos cuidados. Se você for para um lugar onde existe uma grande concentração de pessoas, use sua máscara, use luvas. Tome cuidado de não ficar muito próximo às pessoas. Tome cuidado de não ficar levando a sua mão até a sua boca, até os seus olhos, até o seu nariz. E aí de repente você fala assim: mas e se eu estiver trabalhando, ou se eu estiver na rua e me der vontade de coçar o nariz? Use o álcool em gel. Ande com o álcool em gel pequenininho no seu bolso. Eu vou coçar o nariz, eu vou coçar o olho. Primeiro eu vou imunizar a minha mão, porque eu não sei onde eu encostei. De repente você encostou numa maçaneta que há 5 minutos antes uma pessoa contaminada colocou a mão lá. E assim você acaba se infectando. Você precisou sair, você foi à rua, você